Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos no mês da família e estamos falando a respeito da família de Noé. E hoje nós vamos ver algumas lições a respeito do dilúvio. Capítulo 7 de Gênesis nos diz assim: E o Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, um macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. E Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Aqui nós vemos um pacto de aliança de Noé com Deus. Deus com Noé. Deus estabelece um pacto. E é a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra pacto, aliança, que no hebraico quer dizer berit, que traz a ideia de um acordo, um convênio, uma aliança entre Deus e os homens. Noé entraria na arca com os filhos, com a esposa e também com as noras. Duas verdades logo nós encontramos aqui nesta declaração divina: a solidariedade da raça e um homem que é justo e tem a sua família salva. Aqui nós vemos o valor que Deus dá à família. Mas por que o pacto? Por causa do versículo 6:8. Já comentamos anteriormente. Noé, porém, achou graça aos olhos de Yahvé. O pacto não é bilateral no sentido de Noé ter feito alguma coisa para justificar esse pacto, essa aliança. Mas é um ato, como vimos, gratuito de Deus que assume o seu escolhido. Ele não diz: firmemos um pacto ou o nosso pacto, mas o meu pacto. A decisão é sua. Mais tarde ele firmará um pacto também com Abraão. E aqui, por fim, nós vemos glórias que sejam dadas eternamente por causa disso. Foi através de esse pacto com os homens, na pessoa de Jesus Cristo, e o estabelecerá então com o sangue do nosso Salvador. Aqui nós já vemos o pacto, a aliança. O pacto é um compromisso assumido por Deus, em que ele se propõe a cuidar de todos aqueles que aceitam esta aliança. Como resposta e prova da aceitação de sua proposta, ele então pede obediência. E como o pacto demanda obediência, lemos: assim fez Noé. Segundo tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Não apenas a construção da arca, mas também o cumprimento da ordem dos versículos 19 e 21, de preservar a vida de cada animal e levar, assim, a comida. Chega então o acerto de contas. Capítulo 7 se inicia com Noé e sua família entrando na arca, sobre então a justificativa divina. É justo diante de mim nesta geração. E termina com a declaração de que as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Aqui nós temos então Noé. E aqui diz que ele tinha 600 anos quando chegou o dilúvio. Então ele entra na arca com a família e os animais. E veio então o juízo pelas águas, o dilúvio anunciado. Foi uma inundação com 2 elementos causadores: as fontes do grande abismo e janelas do céu, correntes de águas subterrâneas que se levaram
e as fortes chuvas que durante até 40 dias e 40 noites, águas de baixo e águas de cima. Uma coisa interessante a se saber, que não havia chuva ou água que vinha de cima. Toda a água que vinha de baixo. Aqui nós vemos então Deus, o Senhor, fechou a arca. Foi o próprio Senhor que executou as funções de arquiteto, oleiro, alfaiate, jardineiro. Agora também as de porteiro. A nota sim é muito significativa, nós entendermos, a ação divina fica bem registrada. Noé entra com os seus e Deus fecha a porta por fora. Não está fechada por dentro, como se Noé pudesse abrir naquele momento. Se as pessoas gritassem pedindo socorro, Noé, como um ser humano decente, poderia abrir a porta para socorrê-los. Mas Deus fechou a porta. É a hora da oportunidade, fechou. Agora é o momento do juízo. Que advertência também para o nosso tempo. A hora e a oportunidade é esta, de entrar pela porta. Mais tarde virá o juízo, e quando este vier, as portas estarão fechadas. Como diz Hebreus 3, de 7 a 13, o tempo de Deus é hoje. O que nós podemos aprender com as lições do dilúvio? Eu acho que as lições deixadas para nós, elas são importantes, quando elas nos lembram do nosso próprio Salvador, que associou com o julgamento final que sucederá quando vier pela segunda vez. Essas são as lições do dilúvio. Vemos a indiferença hoje das pessoas ante a iminência do julgamento de Deus. O texto de Gênesis não diz como se portaram os contemporâneos de Noé com respeito ao seu trabalho de construir a arca, mas não sabemos também de manifestação alguma de interesse de alguém pelo seu trabalho ou pela sua mensagem. O Salvador associou a multidão dos tempos do fim com um sentimento de indiferença. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Estas coisas não são más em si mesmas. Jesus mostra que as pessoas se ocupavam de sua vida material exclusivamente, sem preocupação com a eternidade. E é como hoje. As pessoas correm, lutam, matam e morrem pelo material, esquecendo-se que há um Deus, uma eternidade e também um juízo. Há uma sociedade indiferente para com Deus. Este é o mundo em que vivemos. Segunda lição que podemos aprender, que vemos também brilhando sobre tudo a graça salvadora de Deus. Foi a sua graça que mostrou sobre Noé. Foi ela que se derramou sobre nós e nos constituiu também seu povo. Foi ela que nos aproximou de Deus e que nos manifestou a salvação que Ele nos oferece em Cristo Jesus. Na origem de todas as bênçãos humanas, inclusive a maior de todas elas, a da salvação eterna. Nela também está contida a abundante graça de Deus. Podemos aprender também como devemos nos portar quando nós experimentamos o livramento concedido por Deus. Quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz é instituir um culto. Ele então erige um altar. Não há algo formal, mas mostrando o sentimento de gratidão. Noé, logo ao sair da arca, levantou este altar e ofereceu de sacrifício a Deus. Lembra Abraão, que em cada lugar aonde chegava, levantava um altar para Deus. A adoração é uma constante em nossa vida, em todos os lugares. Ou é momentânea, ou é localizada apenas nos templos, nos momentos do culto. Nossas atitudes também manifestam a gratidão a Deus pelaquilo que Ele tem feito por nós. Num certo sentido, podemos dizer que Noé está vivo. Ele é um tipo de igreja de Jesus. Nós fomos escolhidos pela graça de Deus. Temos a nossa existência preservada, quer como indivíduos, quer como igreja, pela bondade de Deus. E a sua intervenção em nosso favor é que nos faz existir.
Somos povo que será preservado do juízo. Mas a porta da salvação que a Cristo oferece é maior que a entrada da arca. Não é para uma família, mas para todas as famílias. Deus, o nosso Salvador, Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Precisamos anunciar ao mundo que a humanidade é pecadora, que está sob o juízo de Deus, que Ele vem julgar a terra e que a porta da oportunidade se chama Jesus Cristo. E ela está aberta para todos os homens. Agora, mais tarde, ela vai se fechar. O momento de decisão é hoje. A vida eterna em Cristo ou a perdição eterna. Rejeitando a Cristo. Esta é a mensagem que devemos proclamar ao mundo. Eis que o juízo está chegando. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Coça da Manhã.